Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim e nós vamos dar continuidade à nossa aula de algoritmos e lógica de programação. Então, com o nosso Dev++, a nossa IDE instalada, vamos criar um novo projeto. Tá? Então, vou aqui em Projeto, Console Application, Projeto C++, vamos dar um nome de Aula 01. Tá? Ok, nós vamos criar uma pasta. Eu tenho muitas pastas aqui. Deixa eu achar aqui. Aulas, Assis. Vou criar uma pastinha aqui chamado Lógica. Tá? E dentro dessa pastinha aqui, vamos chamar de aula, o projeto Aula 01. Tá? Isso é o programa principal. Eu vou apagar isso aqui é um comentário. O comentário é algo que ele não se utiliza, tá? Então é algo que tem no código, mas o interpretador, a IDE, não interpreta ele, tá? Então é para ajudar, lembrar alguma coisa e tal. O programa que eu vou fazer hoje vai ser bem simples e eu vou comentar todas as linhas, para a gente saber o que cada linha faz. Posso apagar esses argumentos aqui, tá? São parâmetros de entrada. E esse é o documento básico do nosso programa. Tá? Quando eu for executar ele, ele vai pedir para salvar. Então eu tenho aqui em cima, ó, copilar, e aqui eu tenho executar. E aqui eu tenho copilar e executar. Ou eu dou F11. Recomendo que vocês venham aqui em copilar e executar. Então ele vai pedir para salvar. Toda vez que eu executar, ele salva. Tá? Então ele cria o primeiro código aqui, um main. Tá? Eu vou mudar o nome, mas eu tenho que manter a extensão .cpp. Vou chamar de aula 01, mesmo nome do projeto. Tá? A estrutura é assim. Primeira linha, eu tenho uma biblioteca. Tá? Opa, eu executei aqui o código, tá? Então está funcionando. Ok, ótimo. Então a primeira linha aqui, eu tenho uma biblioteca. Vou comentar aqui. Biblioteca para entrada e saída de dados. Tá? Então, para isso que serve essa biblioteca IOStream. Comentário // ou asterisco barra, mas aí eu tenho que fechar, porque ele é para mais de uma linha. Por exemplo, ó, quero comentar até aqui. Então, eu consigo fazer um bloco de comentário. Quando é só de uma linha, eu faço //. Então ele comenta aquela linha até o final. Tudo que eu escrever aqui vai ser comentário. Ok? Depois disso, nós temos a nossa função principal. Então o bloco de instruções ele é feito por funções. Tá? Então eu tenho uma função aqui. Isso aqui é o tipo do retorno da função. Tá? Então ele está retornando 0. Retornando para quem? Para quem está chamando. Nesse caso, quem chama é o sistema. Esse retorno aqui é para o sistema. Tá? Int é o tipo do retorno, 0 é o inteiro, tá? Então por isso que ali é int. Aqui dentro do parênteses são parâmetros de entrada. Nesse caso nós não temos parâmetros de entrada. Tá? Então uma função ela é feita por... Tá? Então funções. Funções. Tá? Então eu vou comentar com o comentário em bloco. Funções. Uma função é feita por, tá? Parâmetro, na verdade, tipo de retorno. Nesse nosso exemplo, ele é um int, tá? Então, nosso tipo de retorno é um int. Depois disso, nome da função. Seguido de parênteses. Tá? E dentro do parênteses vai o tipo de entrada de dados. Então vou colocar tudo junto aqui. Tipo
entrada de dados e o nome da variável, o nome da variável que vai entrar dados. Nesse nosso exemplo, nós não temos entrada nenhuma, então ele fica vazio, tá? É como se fosse um void. Ok? Então, temos a nossa primeira função. Depois disso, nós vamos trabalhar com entrada e saída de dados, que usamos essa biblioteca aqui. Mas ela precisa de um... como que eu vou dizer? De um objeto que faça o chamamento das entradas e saídas de dado. Então, eu sempre vou ter que usar isso daqui, o Zing namespace, tem que ficar pretinho ali em negrito, tá? std, tá? Então, esse std é o que faz eu conseguir fazer a entrada e saída de dados aqui, tá? Saída de dados, o que é? É o que eu vou exibir na tela. Então, eu posso usar o cout, tá? Linguagem C, out de saída, e aí eu uso o sinal de menor e menor, tá? Então a boquinha dele vai ficar virado para a saída, ok? Então está saindo, e eu vou escrever o nosso famoso Olá Mundo. Olá Mundo, sem acentuação por enquanto, tá? Depois eu vou explicar por que e como ajustar a acentuação. Tá? Então nós temos o nosso Hello World, Olá Mundo aí, ó. Vamos executar. Saiu aqui, Olá Mundo. Pressione uma tecla para encerrar. Isso aqui é o return 0 que retorna para o sistema. Quando eu clicar aqui qualquer tecla, ele vai fechar o meu programa, tá? Ele demora um pouquinho aqui porque eu estou usando um sistema de gravação, né? Então ele acaba usando bastante memória RAM, tá? Então nós temos a nossa primeira função aqui. Fizemos o nosso Hello World. Sem isso daqui, o Zing namespace std, ele vai dar erro, tá? Então a gente precisa usar, ó. Ele não reconhece o cout. Eu poderia fazer assim, ó. std. Ele reconheceria também. Mas aí toda vez que eu for... mas ele não conhece o endl, tá? Então daria mais trabalho. Então eu uso o Zing namespace ali em cima. O Zing namespace std. E aí eu consigo usar as funções de entrada e saída de dados, que é o cout para entrada, para saída. E para entrada de dados, eu preciso, primeira coisa, gravar, registrar, né, um espaço na memória. Então, por exemplo, eu vou guardar um número inteiro. Então, eu tenho que declarar o int, é o tipo de dado, tá? Int número, num, vou chamar de num. Então, estou guardando um número, tá? Que é do tipo inteiro. Então, eu criei uma variável que recebe números inteiros. Como que eu faço a leitura desse dado? Eu uso a tecla, o comando cin. Como a saída era cout, a entrada de dados é cin. E a boquinha do maior é para o lado da entrada agora, tá? Então, diferente do cout. Vou fazer aqui o cout, ó, boquinha para lá. Vou escrever Olá Mundo de novo, mas vou comentar depois. Ponto e vírgula. E aí aqui sim, eu vou fazer a leitura, tá? Então eu vou, no lugar de, aqui eu vou escrever, digite um número inteiro. 2 pontos, espaço, tá? E agora eu vou fazer a leitura. Eu vou apagar esse cin por enquanto, tá? E vou executar do jeito que tá. Então ele vai aparecer, digite um número inteiro. Mas eu não tenho opção de digitar o número. Por quê? Porque a leitura é feita pelo cin, tá? Então agora sim, eu vou fazer a leitura. Cin, leia. Leia onde? Na variável num. Tá? Então guarde lá na variável 1 o que o usuário digitar aqui. E agora na execução,
na execução, olha ali, ó, o cursor parando e esperando o número. É o CIN que faz a leitura, e não o que está escrito na tela. Então é um conjunto dos dois, tá? Professor, então eu posso usar só, ó, posso usar só o CIN e não usar o COUT, tá? Ele vai fazer a leitura. Vou comentar aqui, ó. Então uso um comentário. Ele vai ter o cursor para receber o número ali, ó. Mas já pensou uma telinha preta com nada de informação, piscando? Quem vai saber que é para digitar o número inteiro ali? Ninguém. Então, por isso que no nosso programa a gente, primeira coisa é digite um número inteiro, mas antes disso também a gente faz um cabeçalho. Dizer, programa para somar números, tá? Eu vou dar explicar também aqui, quando eu uso o ponto e vírgula para encerrar a linha, tá? Então sempre vou ter que usar isso na linguagem C, Java, a maioria das linguagens eu finalizo a linha com um ponto e vírgula, tá? Então eu vou executar dessa forma e ele vai ficar tudo na mesma linha. Olha como vai ficar feio. Programa para tornar número, digite o número inteiro, tá? Então quando eu encerro a linha, eu uso um comando chamado endl, letra minúscula, endl, que ele vai pular uma linha, tá? Então é final de linha. E aí ele vai na linha de baixo. Olha ali. E no digite o número inteiro, eu não coloquei o endl porque eu quero que o cursor fique logo depois dos dois pontos. Se eu colocasse o endl, o cursor ficaria na linha de baixo. E não fica tão legal. Eu gosto que ele fique do lado dos dois pontos, tá? Olha ali. Então, importante isso. A gente saber cuidar, ó, o espaço em branco aqui também, tá? Se eu tiro esse espaço em branco, o cursor fica grudadinho. Olha ali. Cursor grudadinho, então visivelmente, se eu dar um espaço, vai ficar melhor, mais bonito, tá? Então dessa forma eu recebo, é um programa para somar números, então eu vou ter que receber número 1, vou chamar aqui de N1, N2, tá? E vou ter uma variável chamada soma, tá? Então agora eu vou receber os números, tá? Então digite um número inteiro. Vou fazer a leitura disso na variável N1, tá? Opa, N1. Depois disso, eu vou dar um COUT, digite um número inteiro, digite outro número inteiro, tá? Vai fazer a leitura, vai exibir, e eu vou fazer a leitura disso no N2, tá? Por enquanto vai fazer a leitura dos dois. O computador só faz aquilo que a gente pede, linha por linha, programando uma coisa de cada vez. Ó. Digitou o número, digite outro número inteiro e não faz mais nada. Por quê? Eu não programei mais nada. Então o que eu preciso? Eu preciso exibir a soma dos dois números. Tá? Então eu vou dizer assim, lá na memória, então eu tenho essas variáveis aqui, são espaços na memória. Então o espaço destinado lá para soma, faça, tá? Então é igual, quando eu coloco igual por exemplo, se eu colocar 5 aqui, vai ser guardado esse valor na variável soma. Então a variável soma vai valer 5, tá? Mas eu não quero que seja 5, eu quero que seja o N1 mais o N2. Ele vai pegar o valor que está digitado aqui, armazenado no N1, por exemplo, digitei 7, vai pegar o 7, digitei 2 no N2, vai pegar o 7 mais 2 dá 9 e vai guardar na variável soma, tá? E aí eu preciso exibir, porque se eu só fizer isso, ele vai fazer a soma, mas ele não está exibindo. Eu preciso dizer para ele, exiba, tá? Então eu vou lá fazer um COUT, tá? A soma foi, e aí que vem o detalhe, foi
E eu vou ter que colocar a variável soma aqui. E eu uso o menor para fazer a concatenação. Tá? E vou usar o endl para pular a linha ao final. Então ele vai mostrar aqui o que está guardado dentro da variável. Tá? Se eu coloco entre aspas, ele transforma tudo numa string. Se eu colocasse a soma dentro das aspas, ele ia mostrar assim. Tá? Do jeito que está escrito. Vou executar para vocês verem. Então, digite o número inteiro, 6. Digite outro número inteiro, 1. A soma é 7, mas não vai aparecer isso. Vai aparecer, a soma foi soma, tá? Porque está dentro da string. Então, ele interpreta isso aqui como uma letra, tá? Tipo de dados, eu tenho inteiro e eu tenho string. Tem outros tipos, mas por enquanto vamos ver isso. Inteiro é para número inteiro. Strings são para letras. Então isso aqui é uma string. Tudo isso aqui é uma string, tá? Então, a soma foi. E aí eu vou concatenar com a variável soma. Agora sim, dessa forma ele vai exibir o que está guardado dentro dessa variável. Tá? Então vamos lá. Vou deixar menor aqui para aparecer aqui o código, tá? Então, na linha 3, na linha 11 é programa para somar números, linha 12 digite o número inteiro e já o cursor da linha 13. Vou colocar ali o número 9, digite outro número inteiro, então da linha 15, e está lá o cursor da linha 16 esperando pelo segundo número, que eu vou digitar 6. Na linha 18 vai fazer a soma. Tá? Então, 9, N1 vale 9, N2 vale 6, 9 mais 6, 15. Vai ser guardado isso na variável soma. E na linha 20 eu vou exibir a soma foi e o valor que está dentro da variável, que é o nosso 15. Olha lá, ó. A soma foi 15. Depois disso vai para o return 0, que é onde fecha, pressione qualquer tecla para continuar, é o final do nosso programa. Tá? Então, com isso, a gente viu tipo int de variável. Tá? Professores, se eu digitar um número quebrado, tá? 8.5. Outra coisa, o nosso dev ele trabalha com numeração americana, então ele não funciona vírgula, tá? É ponto. 8.5. Ó, ele já pegou o 8 e já quebrou e não foi nem para a leitura do segundo número, tá? Então não dá. Professor, mas eu quero um número quebrado, eu quero um número real. Como que eu faço? Então, no lugar de int, nós utilizamos float, tá? Por enquanto está ali o número inteiro, mas eu vou tirar isso depois. Mas só para vocês verem que isso não tem importância nenhuma. Agora, ele é um float. Agora, ele consegue receber números quebrados, tá? Então, eu vou digitar 8.5 e vou digitar 1.2. A soma vai dar 9.7. Olha ali, a soma foi 9.7. Se eu digitar N1 e N2 é float, mas a soma é inteira, tá? Vamos fazer de novo, mesmo exercício. Mesmo exercício, vamos pegar números quebrados e ver. Então, aqui, 4.3, 4.2 e 1.3. A soma vai dar 5.5. Mas como a variável soma é o inteiro, ele só vai guardar a parte inteira, vai mostrar só o 5. Olha ali, ó, a soma foi 5. Eu perco a parte do quebrado, tá? Da parte do ponto flutuante. Ok? Então tem que ter esse cuidado aí da diferença de int e float. Ok, gente? Dessa forma, a gente aprendeu a fazer a soma de dois números e exibir. Ok? Feito isso, nós temos então aqui a soma. Como que eu faria? Vou chamar, no lugar de soma, eu vou falar de result. Tá? Resultado. Vou chamar de resultado. Então aqui vai ser resultado. E aqui vai ser resultado. Tá? Então, a soma foi, ok.
A soma foi. Programa para somar números. Programa para, vou chamar assim, calcular números. Calcular números. Digite um número, agora não mais inteiro, pode ser quebrado. Digite um segundo número, tá? Aqui eu estou executando a soma foi, tá? Depois disso eu vou fazer result variável. Por que o nome variável? Porque o dado que tem dentro varia, tá? Então eu vou fazer resultado igual a N1 menos N2. Com isso, então, eu vou ter a subtração desses números. Cout a diferença, sem acentuação ainda, foi... E aí eu vou exibir o que tem em resultado. Olha só. Vamos executar esse programa agora. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Resultado não, né? Resultado. Então eu tenho as três variáveis. N1, N2 e resultado. Eu vou pedir para digitar o número 1. Tá? Eu vou trabalhar com números inteiros, mas ele funciona com float. Vocês sabem disso já, né? Então vamos trabalhar com o número inteiro 5. Digite outro número 2. E aí o que ele vai me fazer? Na linha 18 ele vai calcular um resultado que é a soma. E na linha de baixo vai exibir a soma foi e o valor desse resultado. A soma é 7. Tá? Na linha 21 ele vai pegar na mesma variável que eu tinha, resultado, vai fazer a subtração e vai guardar nessa variável. Eu estou trocando. O 7 eu perdi, já não vou ter mais. Mas eu vou ter 5 menos 2, que vai dar 3. Tá? Então, sequencialmente, eu vou ter os dois resultados. A soma foi 7, a diferença foi 3. Tá? Outra coisa que eu consigo fazer é usar as variáveis N1 e N2 na concatenação aqui. Tá? Então, a soma de... E aí eu vou concatenar N1, concatenar com o E e vou concatenar com N2. Olha só. Vou executar aqui. Deixa eu deixar menor aqui para vocês conseguirem acompanhar. Aqui em cima. Tá. Digite um número. Vou digitar 3. Digite outro número, 5. Olha o que vai aparecer de resultado na linha 19. A soma de 3 e 5 foi 8. Tá? A diferença foi menos 2, porque eu ainda não fiz ali. Então, vou fazer a mesma coisa na linha de baixo, concatenando. A diferença de... N1 e N2 foi, e ali o resultado. Digite um número, 6. Digite outro número, 3. A soma de 6 e 3 foi 9. A diferença de 6 e 3 foi 3. Tá? Ou posso também melhorar isso. Tá? Soma. Vou trabalhar assim. Soma. Vou colocar entre parênteses. Tá? Só para dizer que é a soma. Soma, espaço. N1 mais N2 igual. E aí vem o resultado. Vai ficar legal assim. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui é diferença. Vou chamar de subtração, né? Subtração. Sobre acentuação a gente ainda não vai ver, tá? Isso a gente vê lá para frente. Então, N1 menos N2 igual ao resultado. Tá? Vou executar.
número 9 e número 2. 9 mais 2, 11. 9 menos 2 igual a 7. Tá? Então, como atividade, para reforçar isso e entendimento de vocês, eu quero que vocês façam esse código e me apresentem a subtração e a multiplicação. Tá? Para multiplicar um número por outro, eu uso o asterisco. Tá? Então, seria N1 asterisco N2, teria o resultado. E a divisão é a barra invertida aqui. Tá? Deixa eu só confirmar se é a barra invertida aqui. Vou fazer aqui a divisão rapidinho. Vou fazer a divisão. Aí vai ficar a multiplicação. Eu vou dar outro exercício para vocês. Tá? Acabei de mudar de ideia. Já que eu vou fazer todo ele aqui. Vou fazer o resultado aqui da multiplicação. Tá? Então, aqui vou escrever multiplicação. N1 vezes N2. E a divisão é resultado. Vou copiar tudo aqui, vou só ajustar. Não pegou a segunda linha. Divisão é... Eu estou na dúvida se é barra sim ou barra sim, tá? Mas eu acho que é assim. Divisão. Vou usar o barra aqui para ver. Na dúvida, eu acho que é essa daqui. Não lembro. Vamos testar. Se der erro, é a outra. Não, é essa aí mesmo, tá? E olha aqui, ele me dá um perigo na linha 40 ali, na barra invertida. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar o número 4 e 2. Olha aí. A barra invertida aqui não funcionou. Tá? Eu vou fazer essa aqui. Para divisão. A barra é um comando especial. Para usar a barra eu tenho que fazer um caractere especial. Tá? Então vamos lá, fazer 8 e 4. A soma dá 12, a subtração dá 4, a multiplicação dá 32 e a divisão dá 2. Tá? Então conseguimos fazer tudo isso. Ok, gente? Então, como atividade, para deixar um pouquinho mais difícil, eu quero que vocês recebam, no lugar de 2, eu quero que vocês recebam 3 números. E aí alterar o código para receber o terceiro número, fazer todas as somas com os 3 números, tá? Inclusive a multiplicação dos 3 números e a divisão, tá? Só se atente por uma coisa, tem que cuidar para não colocar o 0 na divisão na hora de estar fazendo os números, tá? Senão vamos ter problemas. Deixa eu testar aqui mostrar com o 0 o que aconteceria, tá? Então, digite um número, 5, vou colocar o 0 aqui, olha aí, ó, ele já dá erro. Olha aqui, ó, indefinido isso daqui, tá? A gente não consegue dividir por 0. A multiplicação ele fez, a soma também, a subtração também, tá? A adição também. Mas ele dá erro na divisão. Então, só não colocar o 0 ali para a gente fazer. Então, como atividade, é vocês receberem esse terceiro número e colocarem ele em todas as equações. Beleza, gente? Até a nossa próxima aula. Abraço!